Segunda humana, gratidão por esse momento aqui, momento de bênção, momento para nós de meditação, de reflexão. E quero agradecer essa oportunidade para estarmos aqui hoje, nesta segunda-feira. Tantas coisas acontecem já durante o decorrer do nosso dia, são tantas coisas acontecendo, mas aqui estamos nós para a glória de Todo-Poderoso, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aí. E aí, meu amigo, como é que tá? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir hoje? Hoje eu tô sem o microfone hoje, né? Espero que dê para ouvir esse momento nosso, momento de gratidão. Eu estou procurando aqui uma passagem para ler hoje sobre nós humanos. Tá aqui a passagem. Que bom, beleza. Vamos estar meditando, no Salmos de número 39, versículo 5. Salmo 39, versículo 5 para hoje, para nossa reflexão. Se puder achar aí, botar aqui na tela, Salmo 39, versículo 5. Essa é a nossa reflexão de hoje, nessa segunda-feira, nessa segunda humana. Inclusive esse salmo ele fala sobre nossa humanidade. O salmo estava refletindo sobre a humanidade dele e ali no seu momento de reflexão, o seu Deus, no Salmo 39, ele começa a perceber a força do homem, a glória do homem e até onde isso vai. Até onde isso vai, a glória do homem. É interessantíssimo, essa passagem. Ele fala assim, essa mensagem chegando, ele fala assim, eis que fizeste os meus dias como apalmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, ele vai falar, na verdade, essa expressão é usada por Jesus nos evangelhos. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Olha que interessante isso, gente. Muito interessante essa passagem desse salmo, quando ele começa a refletir sobre a glória do homem, o que é o homem. Ele vai falar assim, nossa, o homem, o Senhor fizesse a gente nossa vida a palmos, e por mais firme, por mais forte, toda a glória, toda a potência do homem, aí ele fala que ele é totalmente vaidade. Totalmente vaidade. Eu vou até voltar aqui, o trechinho do Salmo, deixa eu ver aqui. Eis que fizeste os meus dias. E é interessante porque o salmista aí, ele se coloca nessa posição como alvo de sua reflexão. Muito interessante isso. Ele fala, eis que fizeste os meus dias como apalmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Diante de quem? Diante do seu Deus. Ele está falando com um Deus que ele crê que esse Deus é eterno. E ele fala, Deus, o tempo da minha vida nesse corpo aqui, sabe? Esse corpo que nós tanto veneramos. Ele fala assim, o tempo da minha vida nesse corpo aqui é nada diante de ti. Na verdade, todo homem, ele fala, por mais forte que seja, pensa aí num homem bem sucedido, Eu estava vendo uma história daquele ator dos Estados Unidos, foi até político lá, o Arnold. Não sei se você viu a história do Arnold atualmente, como é que o Arnold está atualmente, já com mais de 70 anos, não sei se é 75 anos de idade que ele tem, na casa dos 70, na casa dos 70 anos, e falando sobre a vida dele com a sua família, como é que está a situação dele com a sua família. Olha essa versão aqui, é outra, Beto? Todo homem anda... é o verso 36, Na verdade, todo homem anda numa vã aparência, na verdade, em vão se inquietam,
amontoam riquezas e não sabem quem levará. Meu Deus, misericórdia, né? Misericórdia, boa noite, né? Pois é interessante isso, porque nesse salmo, às vezes as pessoas falam muito do Salmo 91, né? Mas poucas pessoas leem o Salmo 39. Mal sabem as pessoas que o Salmo 39 é um salmo de suma importância para a sua vida hoje, principalmente hoje, nessa segunda-feira, segunda humana. Diante das coisas que andam acontecendo nos jornais, na internet, sabe, até no TikTok, quando você olha o que está acontecendo ali, as notícias, e você olha para você, quando você vai fazer seu exame de sangue, seu exame, seu check-up, esse Salmo 39 é muito importante. Aí ele fala, né, agora pois, Senhor, que espero eu? Aí ele diz, a minha esperança está em ti. Olha aí, glória a Deus, a minha esperança está em ti, Senhor. E eu estava vendo a história do Arnold, e ele, apesar de ter, como ele falou, teve tantas vitórias na sua vida, foi considerado um astro do fisiculturismo, né? E ainda assim ele disse que não se realizou em família, né? Com toda a glória, com toda a grana, com todo o dinheiro, com todo o poder, com toda a fama. Ele percebeu que a glória desse mundo, a glória, os prestígios que ele recebeu pela fama, não foi suficiente e não tem sido para superar certas crises existenciais. Né? Aí, claro, essa história não é um ponto final, porque aqui nós estamos com Salmos 39, eu não sei se o Adam vai passar nessa live hoje, mas se ele passasse, eu queria ver o Salmo 39, que diz assim, o salmista falando, no verso 7, agora, pois, Senhor, que espero eu? O que eu vou esperar? Se a minha força não é tudo. A gente não consegue agradar as pessoas. Se você tá de um jeito, as pessoas falam. Se tá do outro, as pessoas vão falar também. Então, o que eu faço? Porque o homem, por mais forte que esteja, não é nada, é vaidade. E ele diz, a minha esperança está em ti. A minha esperança não está no que os homens vão achar. A minha esperança não está no que as pessoas vão achar. A minha esperança está em ti, Senhor. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos. Meu Deus, né? Não me faça o opróbrio dos loucos. Pois é. Ele está fazendo agora a sua oração ao seu Deus, porque realmente não há quem recorrer. Não há quem recorrer. A gente vê tantas propagandas, tanta coisa motivando você. Né? Hoje o pessoal, as propagandas, o comércio motivando, inclusive os velhinhos da terceira idade, aí, né? O pessoal a ter uma vida mais fitness, aquela coisa. E isso é bom, é saudável, você vai aumentar um pouco a sua longevidade. Mas isso não é tudo. O homem, por mais forte que esteja, ele passa. Vaidade é aquilo que passa. Né? Aquilo que passa. Vai passando. Vai definhando. Então a questão não é só o cuidado disso aqui que você vê. Existe algo mais profundo, eterno do que essa aparência. Essa aparência humana, ela tende a passar. Quero até aproveitar, mandar um abraço aqui para minha amiga, a Bispa Mazé Marques, que tem assistido aqui nossas lives, tem prestigiado com as lives. Sempre que eu vou olhar as lives depois, tá lá ela deixando sua curtida lá. Ela assiste as lives gravadas, né? Então, gratidão por você, minha irmã, Bispa Mazé Marques, e seu amado esposo também, o Bispo Antônio Carlos, tá? Um abraço a toda a família. E não sei se vocês estão no mesmo lugar, mas Deus já está aí, preparando aí, quem sabe, uma hora a gente orarmos juntos, como os velhos tempos, né? Gratidão por vocês, Deus abençoe. E muito lisonjeado por vocês passarem aqui nessas lives nossas, desses nossos encontros. Principalmente as últimas 2 lives que eu fiz, que foi o sábado, sincero, e a de ontem, né? Ontem, poderoso texto e contexto, hein? Quem assistiu viu a mensagem ontem, poderosa, poderosa, poderosa. A de sábado também, teve muito louvor também, foi algo tremendo. E hoje, a segunda humana aqui, falando dessa humanidade, do nosso corpo que passa, né? E o salmista está aí no seu dilema, no Salmo 39, com Deus sobre a sua humanidade. Sobre a sua humanidade, mas o bom é que ele está reconhecendo essa fragilidade, né? Inclusive, o Salmo, vamos aqui para o Salmo 90, não é o 91 não, 92.
Salmo 92, que tem uma coisa interessante também. No Salmo, deixa eu ver aqui, Salmos, acho que é, não sei se é o 92, acho que é o 90, se eu não me engano. É o 90. Deixa eu ver aqui, é lá que ele fala para Deus ensinar ele, né? Deixa eu ver. É o Salmo 90, gente. O Salmo 90 é muito tremendo esse Salmo 90. Esse Salmo 90, ele começa o Salmo falando de algo que tem muito a ver com esse Salmo 39. Muito a ver. Ele fala no versículo 1, a partir do versículo 1, eu vou ler a partir do verso 1, ele diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. De geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Olha, ele reconhecendo a grandeza do seu Deus. Tu és Deus. Verso 3 ele fala: Tu reduzes o homem à destruição e dizes, tornai-vos filhos dos homens. Esse tu reduzes não está falando dele ser contra o homem, mas diante da eternidade do Senhor, o homem é reduzido a nada. Porque o Senhor é de geração em geração, de eternidade em eternidade. Aqui nesse salmo, ele enaltece a eternidade de Deus e reconhece a transitoriedade, o limite do homem nesse corpo humano, no vaso de barro. Então ele diz, né? Ele diz aqui assim: Tu reduzes o homem à destruição e dizes, tornai-vos filhos dos homens. Quer dizer, o que dá a vida e o que permanece diante do nosso limite, que é a morte. Aí ele continua dizendo no contexto: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Olha o que ele está aqui, ele está reconhecendo, enaltecendo a grandeza do Senhor, e reconhecendo, às vezes nós homens precisamos parar, gente, para meditar nisso. Quando nós paramos e meditamos nisso, nós ficamos mais sábios. Olha, ele vai dizer isso aqui nesse salmo aqui, ó. Ele vai dizer, verso 4, verso 5, ele fala: Tu os levas como uma corrente de água. São como um sono de manhã, são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce. À tarde corta-se e seca. Olha o limite do ser humano. Aqui ele está mostrando como é que é a glória do homem, gente. O homem é passageiro. Passa muito rápido isso, gente. Passa. Aí ele fala, verso 7, pois somos consumidos pela tua ira. É claro que a visão do salmista aqui é uma visão da lei, do Antigo Testamento. Eles tinham ainda essa visão, eles não conheciam ainda Cristo, não conheciam a graça. Então, para eles eram consumidos pela ira de Deus. Pelo teu furor somos angustiados. Quando Jesus vem, isso é ampliado, né? Não é mais essa visão. Mas continua o entendimento que nós, nesse corpo aqui, somos passageiros. Nós estamos passando aqui, está passando rápido. Por isso que hoje, se der tempo, aproveita, manda aquele zap para aquela pessoa que você não falou no Natal. Pelo amor de Deus, não começar o ano com o pé direito. Já estamos no ano novo, 2026. Fala com quem é para falar, pede perdão para quem é para pedir perdão, oferece outra face para quem é para oferecer, anda a segunda milha, porque não tem muito tempo aqui não, esse corpo. É o que ele está dizendo, que passa rápido. Né? Bobo é o homem, tolo é o homem que pensa que vai virar pedra. Nesse corpo aqui passa, gente. E quando você tem esse entendimento, esse culto ao homem, ao corpo, ele diminui. Ele muda, o foco não é mais a estética, o foco agora é o ser, é a alma. É tremendo isso. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Começa a falar aqui dos pecados. Aí fala, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação.
Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Esse versículo 9, ele é muito tremendo. Porque tem uma versão nesse versículo 9 que ele fala que nossa vida é como uma história ligeira. É um conto ligeiro. Nossa vida. Você sabe quando você fala assim, eu vou contar já uma historinha para vocês aqui, mas não se preocupe não que não vai demorar, é uma história ligeira. Nessa outra versão fala, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, passamos os nossos anos como um conto que se conta, né? Quer dizer, já passou, já virou história. Já virou história. Daqui um dia, gente, acabou, não estamos mais aqui. Hoje essa live está acontecendo aqui. Hoje, ano de 2026, estou aqui. Aleluia. Vai ficar gravada essa live aqui. Mas se a hora for embora, a live fica gravada. A mensagem, que é o mais importante, vai ficar aqui. Mas esse ser, não sei até quanto esse corpo vai estar aqui. Essa casa que sou eu, né? O corpo aqui é a casa. Mas eu não sou esse corpo. Eu gostava do Flávio, meu amigo Flávio, que ele dizia assim, eu não sou esse corpo. Eu não sou isso aqui. A gente se identifica muito com o corpo, né? A gente fala, eu sou esse corpo. Não, o corpo é a casa, nós estamos nesse corpo. O homem ele é tripartido, né? Ele é um espírito, ele tem uma alma e habita no corpo. Essa é a divisão, viu? A classificação. Depois eu vou trazer uma mensagem sobre o tripartido. Um conto que se conta, né? Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. Meu Deus. E se alguns, pela sua robustez, né, quando vai muito, de repente você tem um plano de saúde abençoado aí, né? Paga um Unimed, aleluia. Chega aos 80 anos. O orgulho deles é canseira. Quer dizer, depois disso é canseira e enfado. Pois cedo se corta e vamos voando. Quer dizer, passa. É um sopro, vamos voando. Passa. O negócio é sério, viu? Passa rapidinho. Nós vamos voando. Aleluia. Aí ele fala, quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos, aí ele vai falar assim, no versículo 12 ele fala, ensina-nos a contar os nossos dias. Olha o que ele vai falar isso, gente. Olha o que ele vai pedir para Deus. O que ele vai pedir para Deus diante desse entendimento que nós somos passageiros nesse corpo aqui? Que a vida que passa. O que ele vai pedir para o Senhor? Ele vai pedir, ensina-nos a contar os nossos dias. De tal maneira que alcancemos corações sábios. Está vendo aí? Ensina-nos a contar os nossos dias. Você tem feito essa oração a Deus? Você tem pedido isso para Deus? Deus! Não, às vezes a pessoa quando percebe que ela está ficando doente, fraca, ela pede, ai Senhor, faz eu virar uma pedra, eu não posso morrer. Eu tenho que continuar aqui na terra. Eu tenho que me agarrar o que for aqui, a terra aqui. Tenho que ficar aqui o tempo todo, não posso morrer não. Que é bom demais, meu amigo. E eu concordo. Eu concordo que aqui tem muita coisa boa. Hoje mesmo eu estava ali vendo um pôr do sol maravilhoso. Coloquei meus pés assim, sabe? Tirei a sandália, coloquei meus pés assim na terra, aterramento. Depois coloquei na água. Aquela água ali é uma água de um rio que se encontra com o mar, gente. É muito bacana. E hoje a maré estava cheia. Tava muito bacana lá. Muita gente tirando fotografia, vendo o pôr do sol. Tava uma vibe bacana, bem bacana mesmo. E é isso, né? É muito bom, tem muita coisa bacana aqui para se viver. Mas quando a gente começa a perceber isso que o salmista está percebendo, a gente começa a fazer um outro pedido para o Senhor, a gente quer uma outra aula, a gente quer um outro ensinamento, um ensinamento mais evoluído. O ensinamento que ele fala é esse, olha, ensina-nos a contar. Você tem que contar os nossos dias. Para esse ano, 2026, eu vou fazer quantos anos de idade mesmo esse ano? Eita, rapaz. Menino, o tempo está passando. Final de ciclo. Eita. Está passando e eu brincando aqui de mal me quer, bem me quer. Está passando. E aí, daqui a pouco chega... Como é que o pessoal fala aí? Chega a andropausa, né? Andropausa. Eita.
Daqui a pouco vem mais o quê? Aí vem toda... Eles falam que a idade é a boa idade, né? A boa idade, com todos os seus adereços. E você começa a ter todo um estilo de vida que você tem que aprender, reaprender a viver. Para continuar aqui nesse corpo, né? Para ainda fazer algumas livezinhas, para ver o pôr do sol. Aí você vai para andropausa, vai para não sei o que pausa, John Ray pausa, Clive pausa. E vai vir muitas pausas e pausas. Mas nessas pausas, o salmista falou assim: ensina-me a contar os meus dias. Não quero ficar só de pausa em pausa. Eu não quero ficar como todo mundo. Ao léu, eu quero ter um entendimento expandido. Quero aproveitar enquanto a minha consciência está aqui, expandir minha consciência. Eu quero ter um entendimento. Isso aqui não é só ir para a religião, não é só ter uma religião, ou ir domingo para uma igreja, para a missa, ou ir para o 7º dia de alguém, para o falecido. Não! Isso aqui não tem a ver com isso, não é religiosidade, isso aqui é sabedoria, é um entendimento que nós podemos adquirir na nossa casa, no nosso quarto, chamando o Senhor ali, entrando em meditação. Ô Senhor, estou aqui, Senhor, me dá entendimento para as coisas que virão. Eu não sei sobre o meu futuro, eu não sei do dia do amanhã, mas eu sei que hoje eu estou aqui, eu me coloco diante de Ti, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, consagro a Ti. Tu sabes de tudo de mim. Tu conheces tudo, Senhor. Antes que ainda um dia estaria eu aqui nessa terra, Tu já tinha todos eles escritos no livro da vida. Eu não tinha vivido ainda nada e Tu já sabia tudo sobre mim, porque Tu és Deus de eternidade em eternidade, aleluia. De geração em geração, glória a Deus. Eu tremo diante de Ti, Senhor. Eu me prostro diante de Ti. Tu és digno de toda adoração, porque Tu és Deus, Tu és eterno. E os Teus dias não têm fim. O que é o homem, Senhor, diante da Tua grandeza? O que é o homem diante da Tua infinitude, da Tua eternidade? O que é o homem, Senhor, diante de Ti? Todavia, Deus nos escolheu, Deus nos chamou, e Deus disse: eu vou fazer o homem à minha imagem e semelhança. E vou colocar no homem o meu Espírito Santo, aleluia. E vou transformar esse homem de glória em glória. E a obra que eu comecei na vida desse homem eu vou aperfeiçoar. E o salmista entendeu isso e ele disse: ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a contar os meus dias, porque eu não quero só ficar velhinho da cabeça branca, eu quero ser sábio. Eu quero alcançar um coração sábio, aleluia. Não a sabedoria desse mundo que se reduz a nada. Não a sabedoria desse mundo que se reduz a nada. Mas a sabedoria de Cristo. A sabedoria do Espírito Santo. A sabedoria de Deus. Essa é a sabedoria que eu anelo. A sabedoria dos sábios. A sabedoria dos sábios do reino de Deus. E não dos sábios desse século. Essa é a sabedoria que o salmista pede aqui, quando ele fala: ensina-me a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Farta-nos de madrugada, quando eu estou dormindo, na madrugada, ali na madrugada, Senhor. Só o Senhor conhece as nossas madrugadas. Pois ele diz: farta-nos de madrugada, Senhor. Com o quê? Com a tua benignidade, Senhor. Para com os teus servos. Hoje nós somos filhos, né? Hoje somos filhos de Deus. No Antigo Testamento eram servos, né? Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Aleluia.
todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Olha o que ele está dizendo aí. Alegra-nos, sabe? Muita alegria do Senhor em nossa vida, por tantas coisas que já passamos no ano passado, nesse ano. E nessa vida toda. Todavia ele diz, alegra-nos. Quando a gente se lembrar que cada aflição veio um livramento, cada aflição veio uma experiência, cada aflição você foi aperfeiçoado, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. Apareça a tua obra, Senhor. Essa é a oração. Apareça a tua obra. Vem com a tua obra, Senhor, dos meus sobrinhos, a minha filha. Vem com a tua obra, Senhor, dos filhos dos meus filhos. Vem com a tua obra, Senhor, em cada pessoa, em cada geração. Vem com a tua obra. E seja sobre nós a formosura do Senhor, nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Aqui ele termina falando, confirma a obra das nossas mãos. Eu não tenho entendimento claro sobre isso, mas eu sei que isso aqui é o Antigo Testamento. Porém, no Novo Testamento, eu diria, Senhor, confirma as obras da mão do Senhor em minha vida. Confirma as obras da mão daquele que esteve sua mão cravada ali na cruz do Calvário. Eu lembro que Tomé, quando disseram para Tomé que Jesus ressuscitou, Tomé disse, eu só acredito se eu ver os cravos nas mãos. Você viu as mãos dele? Você viu os pés furados? Não, não vi, Tomé. Então eu não acredito. Eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu ver. Foi isso que Tomé falou. E aí Jesus apareceu para Tomé e disse, Tomé, toca aqui nas minhas mãos. Tomé, quando tocou, Tomé disse, meu Deus, tu és meu Deus. E aí o Senhor disse assim para Tomé, porque você me viu, você creu. Bem-aventurados que não viram e creram, Tomé. Bem-aventurados que não viram e creram. Hoje, Senhor, a minha oração é que o Senhor confirme as obras das tuas mãos. Das tuas mãos, Senhor. Que haja cada dia em nossa vida a renovação do entendimento em nossa mente. Da confirmação das obras da mão de Cristo em nossas vidas. Nós somos o oleiro, nós somos o barro e ele é o oleiro. E ele tem o poder sobre esse barro, essa massa. O amor dele vem, nos desfaz, nos refaz. Ele está trabalhando em sua vida, está trabalhando na minha vida. Se não fosse ele, gente, se não fosse o Senhor... Tiago Arraes, a canção do Tiago Arraes, tem a letra dela aí mesmo, tá aí, ó. Cadê? Diz assim, É como se fosse anteontem, eu corria sem nunca cansar, pegava no sono ouvindo historinhas, canções de ninar. Eu pisco meus olhos e acordo, as mãos doem, revelam sinais do tempo que o corpo carrega e do tempo que ficou para trás. Que música linda, né? Que coisa tremenda é a vida, como um vento além vem se vai. Me ensina a contar os meus dias e a trocar os meus medos por paz. Aleluia! Eita, bênção de Deus, bênção de Deus, bênção de Deus. Glória, glória, glória a Deus. Isso aqui é mensagem, gente, isso aqui é tremendo. Isso aqui é glória, isso aqui é unção, isso é a confirmação das mãos do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Ele está trabalhando na tua vida, na minha vida. Ele trabalhou no ano passado, trabalhou ontem, trabalha hoje. Nós estamos nas tuas mãos, Senhor, estamos nas tuas mãos, glória a Deus, estamos nas mãos do Senhor, aleluia, é Ele quem cuida de nós, é Ele quem nos renova a cada dia, gente, é Ele que trabalha em nossas vidas. E hoje eu estou muito em Salmos, mas para encerrar essa dinâmica, esse ensino de hoje, vamos lá para
para o Novo Testamento, não pode deixar de passar no Novo, né? Cartas de Paulo, nosso amado apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, segunda aos Coríntios, deixa eu ver o que é que diz aqui, segunda Coríntios, que ele fala, o que ele fala lá? Ele fala, olha, ele fala uma coisa interessante, temos esse tesouro em vasos, né? Vamos ver lá. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler o que está escrito, o que é que o apóstolo fala. 2 de Coríntios 4, 7. Ele diz assim: temos, porém, esse tesouro. Tesouro aqui, o que é o tesouro? Onde está o teu tesouro? Está o teu coração. Esse tesouro que ele fala aqui é o Espírito Santo, gente. É a presença do Senhor agora. É o Espírito de Deus. E ele fala, temos esse tesouro em vasos de barro. Vaso de barro, o corpo, né? Vasos de barro. Para mostrar, né? Para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós, né? Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, e não de nós, e não de nós. Então é isso, é as mãos do Senhor, confirma, Senhor, as obras das tuas mãos em nossas vidas. E Ele está aí nos aperfeiçoando a cada dia, trabalhando em nossas vidas. Que a gente possa confiar, entregar tudo, todos os recursos, toda a nossa esperança de suprimento, de provisão, vem dEle, vem do Senhor. E eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade hoje aqui. Agradeço estar aqui, agradeço a oportunidade de estar adorando com vocês, estar compartilhando essa mensagem, que é ela que me sustenta, é ela que me alimenta, tem renovado a cada dia e feito a gente prosseguir enquanto estamos aqui. Sabendo que tudo aqui nesse mundo passa, tudo passageiro, mas sabendo também que a glória do Senhor é eterna e é ela que nos sustenta, ela que nos renova, que a gente possa aprender com essa mensagem hoje a adorar mais o Senhor, a estar envolvido com o Senhor. Eu digo sempre isso, sabe? Quando a gente está muito envolvido com Deus, é interessante como nós vamos atrair algumas pessoas e vamos, sem querer, às vezes afastar algumas pessoas de nós também. Mas tudo isso é para o Senhor, é para a glória de Deus, né? A questão não é se eu vou atrair pessoas ou se eu vou repelir pessoas. A questão é, sabe o quê? É se o nome do meu Deus está sendo louvado na minha vida, glorificado. Então, a prioridade seja o Senhor na sua vida. Adore a Ele a cada dia com a sua vida. Estejamos adorando, estejamos se relacionando com o Senhor. E Ele vai ali te inspirando, vai te impelindo, vai te guiando, né? Vai revelando coisas na sua vida. Por que você ainda está aqui? Tem coisas de Deus para a gente. E Deus vai mostrando a cada dia, Deus vai revelando coisas, vai ensinando. Tanto com a sua questão psicológica, sua questão espiritual e a sua questão fisiológica também, né? Os sinais do corpo físico, o vaso de barro também fala. E em tudo isso, seja Deus louvado em nossas vidas. Gente, essa foi a nossa live de hoje, nossa segunda-feira, segunda humana. Deixa a tua curtida aí, se der, eu oro para que quem assistir essa live seja poderosamente impactado pela graça dessa mensagem hoje, desse ensinamento, nessa segunda-feira, segunda humana. Começamos aí com o Salmo 39, passamos pelo Salmo 90, e aí paramos aqui no... cantamos a canção dos Arrais, né, do Tiago Arrais, e terminamos aqui na carta aos Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 4, verso 7. Essa é a live de hoje, segunda humana. Gratidão, fiquem todos na paz de Cristo, e uma ótima noite, bom descanso a todos. Grato a você. Deus abençoe.